Olá, amigas e amigos! Estamos nós aqui mais uma vez. Antes de mais nada, para a gente poder alcançar mais pessoas, eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtir lá o joinha e compartilhar, tá bom? O que nós vamos falar hoje é sobre o porquê e o para quê. Quando eu tive um problema sério de saúde, eu fui obrigada a ficar quietinha em casa, sentada, sem colocar o pé no chão, porque eu tive uma tal de uma síndrome de Charcot que eu nunca tinha ouvido falar. Só rapidamente para não deixar o pessoal no vácuo. Então, foi um desabamento ósseo, onde todos os ossos do meu pé saíram do lugar. Mas não é disso que eu quero falar. Quando eu fiquei em casa, parada, quietinha, eu era uma pessoa muito ativa, ligada no 220, e eu tive que ficar ligada no 10, no 15. E no começo te dá depressão, você fica mal, né? Porque aí você fica assim, mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui parada? Por que eu tive que ficar assim, quietinha, sentada, sem poder botar o pé no chão, não podendo trabalhar do jeito que eu gostava? É tanto porquê e porque não tem resposta. Aí foi quando eu comecei a avaliar que não tinha que perguntar por quê. Eu tinha que perguntar para que isso está acontecendo e não por que isso estava acontecendo comigo. Por quê? Por quê? Porque o porquê é você se lamuriar, é você lamentar. Por que comigo, né? Logo eu, uma pessoa tão florzinha do campo, e de repente eu tô aqui nessa situação. E aí eu entendi que eu não tinha que perguntar por quê, eu não tinha que querer saber por quê. Eu tinha que entender o para quê, ou seja, olhar para frente. Isso tudo aconteceu para que eu entendesse que outras pessoas precisavam ser os autores da história da vida da gente. Eu tive que abrir mão daquela minha autossuficiência. E era para quê? Eu precisei ser parada porque eu precisava pensar na minha vida, precisava avaliar o que eu tinha feito e de que forma eu poderia continuar a caminhar, porque a gente tem que caminhar, 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 como me diz um grande amigo, seu Afonso. Bom, e com isso agora a gente meio que se encontra na mesma situação. Nós fomos parados, né? Todos, no mundo, né? Fomos parados. Então vamos aproveitar, estou falando por experiência própria, estou falando de mim. Vamos aproveitar esse tempo que a gente está tendo que ficar quietinho em casa, ou sozinho, ou na companhia do marido, ou de um filho, ou seja lá de quem for. Vamos aproveitar esse momento, tanto nós como quem está parado com a gente também. Vamos pensar, vamos fazer desse ócio, desse momento à toa, o ócio criativo. É um livro que eu indico, O Ócio Criativo, um best-seller, muito bom. Para esse período que a gente está em casa, ler esse livro, é muito bacana. Então, vamos aproveitar esse momento que estamos quietinhos, avaliar, pensar o que já estou parado. Então, o que eu posso fazer quando isso tudo terminar? Já vai fazendo um planejamento do que pode ser mudado, no que eu posso vislumbrar de trabalho, o que eu posso trabalhar em quê? Isso que eu estou trabalhando me obrigou a parar, me obrigou a ficar quieto. Significa que, será que se eu tivesse um outro tipo de trabalho, hoje o pessoal está aprendendo a trabalhar no home office, será que um trabalho em casa que eu possa produzir, que eu possa ter uma renda, não é de repente uma coisa para que caso ocorra alguma outra situação, eu não fique me perguntando por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tive que parar? Por quê? Não é porque, é para quê? É para que a gente, centre, fique centrado, avaliando o que pode ser modificado, avaliando de que maneira a gente pode criar novas condições, novas possibilidades. Não vamos esquecer que as possibilidades estão aí, nós somos os criadores da nossa vida. Então, quando a gente não para, eu fui parada pela saúde, porque nada me parava, nada me parava. Estava sem dinheiro, aí mesmo que eu acelerava, porque eu tinha que fazer dinheiro. Eu sempre falo que eu faço dinheiro, tinha que fazer dinheiro. E agora, todo mundo parou. O rico, o pobre, quem tem muito, quem não tem nada, está todo mundo parado. Tivemos que parar. Tivemos que nos reinventar.
Tivemos que aprender a trabalhar com computador, tivemos que aprender, né? Eu vejo pelos professores, eu tenho vários amigos professores que estão trabalhando de casa, estão tendo que aprender a trabalhar o computador de casa, aprendendo a mandar as aulas para as escolas, né? Eu tenho, realmente já falei, vários amigos que são professores e que estão trabalhando desse jeito. Então é o momento da gente se reinventar, não ficar se lamuriando, chorando no canto, entrando em depressão. Então vamos aproveitar, vamos ser criativos. É o ócio criativo, aproveitar o momento que a gente está parado, que a gente está quieto, para a gente agora criar coisas. Somos criadores. Vamos criar. E é na época da crise, tira o S, que você cria, né? Crise, crie. Então vamos aproveitar. Não vamos esquecer que foi nas grandes guerras que tiveram grandes inventos. Então reinvente a sua vida. Vamos reinventar. Então, gente, só para concluir, eu vou deixar duas coisinhas para a gente pensar durante a semana. Primeiro, vamos aprender a conviver com nós mesmos. Porque conviver com o outro, eu vou aproveitar esse momento para conviver com fulano, a pessoa que está com você. Conviver com ele, conviver com os defeitos dele. Nós precisamos aprender a conviver com nós mesmos, aprender a conviver com os nossos defeitos e as nossas qualidades, que temos as duas coisas, sempre todo mundo. Então, para pensar nisso durante essa semana. Exercite o convívio com você mesmo. E outra coisa, que é para a gente pensar. Nesse tempo de pandemia, que não deixa de ser uma guerra mundial, vamos aprender, vamos entender o seguinte, pergunta para você mesmo assim, o que eu quero? Ficar chorando, enterrar pessoas, ou se eu vou vender lenços, tá bom? A gente fica por aqui, até a próxima semana, um beijo no coração de cada um.